Nós leremos em Atos 15 os versículos 36 a 41, que é justamente a transição entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Nós temos dedicado aos domingos aí a meta de estudarmos todo o livro de Atos. Hoje já adentraremos ao capítulo 16, mas quero fazer a leitura desses versículos que fazem a transição entre o capítulo 15 e o capítulo 16. E nessa transição nós veremos o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas com a Bíblia aberta e antes de fazermos a leitura, vamos para mais uma palavra de oração. Pai, é bom estarmos aqui na Tua presença, reunidos com um propósito, ó Deus, de mais uma vez buscarmos a Tua direção para nossas vidas. E aqui estamos agora diante da Tua palavra, e a nossa oração é que, ao lermos essa palavra, o Teu Espírito já possa, ó Deus, atuar em cada coração. Que nós possamos, mais uma vez, ao término desse culto, chegarmos à doce e precisa conclusão de que o nosso tempo não foi perdido, mas que agregamos mais conhecimento e mais desafios para a nossa vida cristã. Então, peço que o Senhor fale, mas que o Senhor também me use como instrumento em suas mãos. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Atos 15, leremos então dos versículos 36 até o versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas que atitude belíssima de Paulo e de Barnabé. Eles haviam já efetuado a primeira viagem missionária, passaram por várias cidades, localidades, plantando igrejas, evangelizando. E agora, a real e o grande motivo de saírem para uma segunda viagem era para, em primeiro lugar, saírem confirmando os irmãos, passando para ver como eles estavam, se estavam firmes na fé, se estavam determinados a continuarem nos caminhos do Senhor. E no versículo 37, Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Esse João chamado Marcos, ou João Marcos, era sobrinho de Barnabé. Só que essa ideia de Barnabé, vejam, trouxe um conflito, uma contradição que nós veremos a partir do versículo 38. A Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Eu não sei se vocês se recordam quando estávamos no capítulo 13 e que eu falei justamente desse abandono no meio do caminho da parte de Marcos. E Paulo lembrou-se: escuta, como é que você está querendo levar aquele que na primeira viagem nos abandonou, nos deixou a ver navios, voltou, desistiu no meio da viagem? E eu naquela ocasião falava para vocês que nós na nossa carreira, corrida cristã, precisamos estar preparados para abandonos, para divergências, para gente que corria com a gente que não corre mais, para gente que por causa de uma picuinha aqui, um probleminha ali, de repente vai virar as costas e não vai continuar na mesma toada e caminhada conosco. Temos que estar preparados para isso. Só que Paulo trouxe isso à memória. Isso está claro lá em Atos 13, lembra? Mantenha aqui o seu dedinho marcado, mas veja o que diz em Atos 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos a razão pela qual Marcos voltou, mas eu sei que Paulo marcou muito bem esse evento. E ele traz agora à tona. Eu acho que não é razoável nós convidarmos Marcos para essa segunda viagem conosco. Essa viagem é uma viagem que exige responsabilidade. É para gente que seja madura e esteja preparado. Vamos enfrentar dificuldades. E não adianta levá-lo se ele abandonar-nos novamente. No entanto, no versículo 39, continuando a leitura, tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre,
E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que situação irônica, né, irmãos? Uma divergência causa uma divisão. Mas como o nosso Deus é tremendo, porque onde a gente não consegue enxergar nada de produtivo, até mesmo nessa divergência nós vemos Deus agindo em multiplicar essa frente de trabalho. Porque ao invés de irem para uma determinada região todos juntos, o grupo se dividiu. Barnabé e Marcos foram para uma região, como diz aqui, para Chipre, enquanto Paulo levantou um outro companheiro de viagem, Silas, e foi para outra região. Nós vemos as forças se duplicando. Então, meu irmão, ao invés de ficar murmurando muitas vezes, quando problemas e dificuldades surgem, quando às vezes a gente sofre no meio da batalha um abandono, quando tem um soldado que vira as costas e não continua com a gente, continuemos confiando em Deus, porque a obra é de Deus, amém ou não? E Deus levanta outras pessoas. E que bom saber que essa lição serviu tanto para Paulo como para Barnabé, e mais ainda para o próprio Marcos. Porque Marcos não foi, conforme diz o ditado aí, uma carta fora do baralho. Não, mais tarde nós vamos ver que Marcos amadureceu. E talvez essa situação trouxe a ele maturidade. E nós vamos ver mais tarde Paulo, não rancoroso, olhando para Marcos com um olhar torto, mas nós vamos ver Paulo, o próprio apóstolo Paulo, tempos mais tarde, reatando a sua relação com Marcos e chamando ele de meu companheiro. Não é maravilhoso isso? Saber que quando entregamos a Deus as nossas demandas, não existe problema, divergência, contenda, rancor, ódio ou qualquer situação nessa vida que possa impedir que servos do Senhor, que pessoas que foram um dia lavadas, alcançadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, não possam novamente reintegradas servirem ao Senhor. Você pode dizer amém ou não? É assim que o Senhor age. Olha que interessante. Em Filemão, versículos 23 e 24, Marcos é chamado por Paulo como o meu companheiro. Como se não bastasse, lá em Colossenses 4:10, nas recomendações, nas saudações finais da carta que Paulo escreveu a Colossenses, ele lembra de Marcos. Mas eu acho interessante e mais precioso o texto da segunda de Paulo a Timóteo 4:11, onde Paulo vai reforçar o seguinte, dá uma olhada em 2 de Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Mas olha o que ele diz, naquele momento, na prisão, naquele momento difícil da vida de Paulo, ele diz, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Louvado seja Deus. Eu não sei se você já passou na sua vida por maus bocados, por decepções e por situações onde você tenha dito, fulano para mim morreu. Mas hoje Jesus está dizendo para você que ele não morreu. Que esse que você diz, para mim já era, não era. Porque onde Deus está, há reconciliação, há perdão e a possibilidade de se caminhar juntos mais uma vez, desde que submetidos à vontade do Senhor. Eu acho lindo essa transição entre Marcos, entre Barnabé e entre o apóstolo Paulo. A partir de hoje, então, com essa transição, nós vamos seguir pela segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo, segundo os estudiosos, ela levou cerca de 3 anos. Ela começou ali entre 49 e 50 depois de Cristo, e ela vai até 52 a 53 depois de Cristo. Essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela vai desde o capítulo 15, versículo 36, que nós acabamos de ler, e ela vai até o capítulo 18, no versículo 22. Então, essa segunda viagem, ela é longa,
leva cerca de 3 anos, e vamos ver Paulo passando por cidades importantíssimas, plantando igrejas, como, por exemplo, a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, de Bereia, e também a cidade de Corinto. E a ferramenta que Paulo vai utilizar, passando por essas cidades e plantando, dando início a igrejas, é uma ferramenta chamada evangelização intencional. As irmãs que acompanharam a irmã Cida, semana passada, lá no aniversário da União Feminina da nossa igreja co-irmã, lá em Vila São José, lembra, eu acompanhei Cida e várias irmãs daqui estiveram lá naquele aniversário da União Feminina. A Cida lá disse: minhas irmãs, o Joel vinha pregando no livro de Atos, e eu esperando ele chegar no capítulo 16, porque o tema que foi dado para a Cida era sobre Lídia, uma mulher simples. E ela falou: quem sabe o Joel vai chegar até o capítulo 16 antes de eu ir, para eu pegar algumas ideias, para eu poder então ter um norte, um direcionamento. E ela disse para as irmãs, ele parou justo no capítulo 15. Mas eu vou dizer para vocês agora o contrário. Que bênção que eu estava lá aquele dia, porque eu pude ouvi-la, e eu peguei algumas coisinhas que ela pregou lá naquele dia, que ela estudou. E aí eu vou trazer hoje eu saí na vantagem, porque Cida falou antes de mim. Então vou pegar alguma coisinha que ela falou, e se vocês vão se lembrar, as irmãs que estavam lá, ela repetiu várias vezes, evangelização intencional. E é justamente essa ferramenta utilizada por Paulo. Paulo, de uma forma intencional, passava por cidades, por localidades, com um desejo na sua mente de estreitar relacionamentos com uma intencionalidade, evangelizá-los. A gente vai fazer amizades, nós vamos estreitar amizades. Nós vamos participar, quem sabe aqui, de um grupo de corrida na cidade. Vamos participar sim, eu vou lá fazer meus exercícios na academia na cidade. Eu vou jogar, como eu sei que tem alguns que jogam aí, um beach tênis, eu vou jogar o tênis, eu vou jogar o futebol. Eu vou me integrar, eu vou fazer parte de um grupo, quem sabe de corrida, como o Davi está indo. Mas qual é o meu desejo no fundo? É que eu vou estreitar amizades, mas com a intencionalidade de, no momento oportuno, eu compartilhar do Evangelho. É assim que tem que ser a nossa vida, porque é inconcebível que alguém passe pela tua vida meses, anos, e você nunca viva, em primeiro lugar, o Evangelho para essa pessoa. Mas em segundo lugar, e que nunca compartilhe do Evangelho com essa pessoa. Então Paulo vai usar essa instrumentalidade chamada de evangelização intencional. Se você for procurar a definição do que é evangelização intencional, você vai encontrar a seguinte resposta, que é um processo deliberado e planejado de compartilhar a fé cristã com outras pessoas. E como é que eu compartilho essa minha fé cristã com outras pessoas? Através de ações proativas, através de estratégias, a fim de levá-las a um relacionamento com Jesus Cristo, e que envolve, em primeiro lugar, um relacionamento com um propósito. Eu vou cultivar amizades, diálogos e interações sociais com desejo sincero de compartilhar a minha fé. Eu não vou me esconder, eu não vou negar a minha fé, mas no momento oportuno, eu vou sim revelar a quem eu sirvo e em quem eu confio. Eu não vou ser um agente secreto escondido no meio dos meus relacionamentos. Mas, em segundo lugar, sensibilidade cultural. Olha, grava isso aqui. Sensibilidade cultural. Que é a necessidade de adaptarmos a forma de compartilharmos a mensagem à cultura e ao contexto das pessoas, sem comprometer a verdade do Evangelho. Sabe, nós muitas vezes vamos nos envolver com pessoas que têm uma cultura diferente da gente, que têm um pensamento diferente da gente. É claro que alguns, em uma evidência, muito maiores. Está aqui a Isabelle que sabe, né? Está lá o pai e a mãe, lá no meio dos indígenas. Está lá em bandeira branca. Eu preciso conhecer a cultura deles. Eu preciso saber as crenças dele. Eu preciso saber o que eles defendem, o que faz parte do dia a dia, para que eu não fira a cultura deles, ou para que eu não queira desprezar a cultura deles. A gente estudava isso hoje em EBD com os jovens.
Então é importantíssimo isso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo de 2 grandes missionários que passaram aqui nesse nosso mundo belíssimo e que dedicaram suas vidas, mas que tinham sim o propósito de estreitar relacionamentos com intencionalidade, mas também de ter sensibilidade cultural. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Hudson Taylor, missionário na China. E não sei quantos de vocês já ouviram falar de Amy Carmichael, missionária na Índia. Ambos tinham uma sensibilidade cultural fora de série. Hudson Taylor, quando foi para a China, ele era inglês, ele percebeu que o seu modo de vida ocidental, as suas vestimentas, afastavam as pessoas. Então, se ele chegasse com o seu terno, com a sua gravata, isso afastava o contato e a proximidade das pessoas. Já sabiam que ele era estrangeiro. Sabe o que Hudson Taylor fez? Começou a usar as roupas próprias e ali nativas da China. Ele chegou a deixar o seu cabelo crescer e fez o rabo de cavalo para que ele pudesse ter acesso àquelas pessoas que ali estavam. Era a forma que os homens caminhavam, com as roupas chinesas, com aquele costume, com o seu cabelo comprido, com o rabo de cavalo, alguns com tranças. Ele deixou tudo isso para que não pudesse chocar culturalmente. Assim ele pôde se aproximar, estreitar amizades, conversar com eles e apresentar oportunamente o quê? O Evangelho. Amy Carmichael, se você for ver, a história dela é belíssima, porque ela também nasceu no Reino Unido, e de todas as suas irmãs e irmãos, ela é a única que tinha nascido com seus olhos escuros. Toda a família tinha os olhos claros, e ela viveu a sua vida questionando a sua adolescência, questionando porque a cor dos seus olhos era diferente dos olhos de todos os seus irmãos. E um dia Deus a chamou para ser missionária na Índia. E ao chegar na Índia, ela percebeu que na Índia ninguém tinha olhos claros. Sabe o que Amy Carmichael chegou a fazer? Atingir a sua pele, que era clara, com borra de café, para que ela escurecesse a sua pele, para que ficasse mais morena, e já com seus olhos escuros, pudesse se aproximar com vestimentas e costumes próprios daquelas mulheres da Índia, e conseguir a proximidade. E foi uma das mulheres que mais libertou meninas da prostituição na Índia, porque ela teve sensibilidade cultural. Ambos exemplificaram a necessidade da contextualização ao se integrarem às culturas, seja pela roupa, seja pela língua. Eles sabiam que o Evangelho devia ser apresentado de forma relevante, sem perder a essência. Isso prova que a contextualização, quando é guiada por fé e por sensibilidade, pode ser uma ferramenta poderosa para compartilhar o amor de Cristo e ganhar almas de maneira eficaz e duradoura. Então eu vou aqui lembrar para vocês 4 pontos importantes sobre essa questão de sensibilidade cultural. E talvez você pense, por que, pastor, o senhor vai falar dessa questão? Porque vocês vão notar no capítulo 16 que vai haver uma aparente contradição. Aparente contradição. Mas vocês vão ver que na realidade foi Deus e o Espírito Santo guiando sabiamente Paulo a impelir que Timóteo pudesse fazer um ato que há pouco tempo passado havia sido recriminado. Ué, mas que contradição é essa? Mas guarda lá, antes de chegarmos na aparente contradição, grava isso. A gente precisa ter uma visão que a evangelização intencional precisa, em primeiro lugar, ser guiada por um relacionamento com propósito. Em segundo lugar, a evangelização intencional deve ser guiada por uma sensibilidade cultural. Em terceiro lugar, deve ser guiada por uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. O cristão intencional está atento às oportunidades que o Espírito Santo vai criar e não vai ignorar a direção divina. Não é, eu estou sentindo. Não, o Espírito Santo está me guiando. É muito diferente a gente ser guiado por nossas emoções, e eu tenho muitas ressalvas e preocupação quando alguém fica falando, eu estou sentindo isso. Sentindo isso por conta de quê? Porque se é emoção humana,
a emoção humana nos induz ao erro, porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Eu estou falando de sensibilidade espiritual. Em quarto lugar, sensibilidade missional. O que é sensibilidade missional? É saber que o processo de evangelização intencional não termina com simplesmente eu guiando uma pessoa a Cristo. Mas isso me leva a uma responsabilidade de cumprir a minha missão. E a minha missão não está completa enquanto eu não discipular aquele a quem eu alcancei. Então isso é sensibilidade missional, que continua após a conversão, com o discipulado, ajudando os crentes a crescerem na fé. Preparados então? Eu poderia, falar toda a segunda viagem nesse domingo, mas eu não vou fazer isso. Então eu vou falar somente aqui de 3 eventos do capítulo 16. Nós não vamos terminar o capítulo 16 hoje, mas eu quero começar fazendo a leitura com vocês no versículo 1 até o versículo de número 5. Estão aí com Atos 16, 1 a 5? Vocês já estão comigo? A transição foi feita. Paulo volta da primeira viagem, aí tem lá aquela questão da circuncisão, lembra que a gente viu domingo retrasado? Deve os novos crentes serem circuncidados? Será que a gente precisa obrigar esses que eram gentios, que não eram judeus, a terem que se submeter à circuncisão? E chegamos à conclusão que sai uma carta, uma recomendação dizendo não, a circuncisão era algo cultural. Era algo sim da antiga aliança. Os judeus até hoje ainda circuncidam os seus filhos, mas eu não posso pegar esse elemento e introduzir como um ato necessário à salvação. Nós já vimos isso há 2 domingos passados. Então, é feita a recomendação e vários irmãos saem visitando as igrejas e levando a carta que os apóstolos haviam indicado com a solução. Então é o seguinte, não precisa mais circuncidar gentil, não coloca esse peso nas costas deles. A única coisa que a gente diz, olha, se abstenham da carne sufocada, do sangue e da idolatria, das coisas que foram aí oferecidas aos ídolos. A recomendação era essa. E aí o que acontece? Depois dessa recomendação, Paulo aproveita o ensejo e diz, olha, eu vou levar essas cartas pelas igrejas que nós já fundamos na primeira viagem. E já vamos empreender uma segunda viagem. Teve conflito entre ele e Barnabé. Barnabé queria levar Marcos juntos. E Paulo falou, não, ele nos abandonou, não vamos levar. Então a missão que era única se divide em 2 missões. Vai Barnabé e Marcos para Chipre. E o nosso irmão Paulo arruma um outro companheiro. E leva consigo Silas. E vão para outra região. Amém. Força duplicada, força dobrada, e vamos para frente, evangelizando. E aí começa o capítulo 16, olha o que acontece. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai o quê? Grego. Você entende? O Timóteo tinha a sua mãe judia. Isso significa que ela era seguidora do sistema religioso judaico da antiga aliança. Ela era judia de nascimento. Só que ela teve um casamento misto. Ela casa com um gentio, um homem que não era judeu, casa com um grego. E aí o que acontece? Nasce Timóteo, nesse lar misto, onde ela era judia e o pai grego. Do qual, versículo 2, davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Paulo olhou para Timóteo, o menino que estava crescendo na fé, olhou, admirou aquele rapaz, e alguns acreditam que Timóteo estava aqui no início da sua juventude, algo em torno de 17 anos, alguns historiadores pensam, e falou, esse rapaz está crescendo na fé. E a gente vai ver mais tarde, na carta que Paulo escreve para Timóteo, que tinha uma razão forte para ele crescer na fé. A mãe e a avó eram peças cruciais na vida dele, lembra?
Lloyd e Eunice tiveram um papel importantíssimo em discipular o jovem Timóteo. E Paulo falou: quer ir com a gente nessa viagem missionária? Uau, eu acredito que Timóteo ficou radiante. Uau, para uma viagem missionária, vamos! Eu me recordo quando a gente fez a nossa viagem missionária para o Chile aqui, lembra? Os jovens empolgados, nós vamos para a nossa primeira viagem missionária. E que belíssimo. Só que tem uma coisa: você é filho de uma judia e o teu pai é grego. Paulo tinha sempre a intencionalidade de, quando entrava numa cidade, vamos ver se vocês estão comigo, qual era a estratégia de Paulo? Qual é o primeiro lugar que ele ia quando chegava numa cidade? Ia para uma sinagoga. Quem é que podia entrar na sinagoga? Quem é que tinha um livre acesso para entrar nas sinagogas? Os judeus. Ou os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram aqueles que eram gentios, não eram judeus, mas que haviam se convertido ao judaísmo. E qual era a marca de início para que eu adentrasse ao judaísmo? Qual o primeiro ato que um homem tinha que fazer? Circuncisão. Aí Paulo pensa: escuta, eu estou te levando nessa viagem. A nossa estratégia sempre é entrar nas sinagogas. E você vai poder ser tolhido lá, impedido de entrar. Vamos fazer uma coisa, Timóteo? Você topa? E está aqui, ó. Tomando-o, o circuncidou. E por que o circuncidou? Ixi, tem gente falando: o que é circuncisão? Eu não vou voltar, não. Você volta 2 domingos passados, vai lá e vê a mensagem de 2 domingos passados. Tá bom? O que é a circuncisão? Rapidamente. Hoje poderia ser comparado à operação de fimose nos meninos. Pronto, falei, acabou. Tá? Você topa? Topo. Tudo pelo Evangelho. Tudo por essa integração e contextualização cultural. E tudo isso era por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Judeus, não está falando por causa dos crentes. Quando está falando por causa dos judeus, é os judeus que ainda não haviam crido em Jesus como o Messias. Que bênção. Quem estava domingo passado, vimos aqui o nosso irmão Miguel, judeu messiânico. Teve uma jovem aí que depois falou: pastor, quando o senhor falou que era judeu messiânico, eu falei: será que é lá do solo sagrado, de lá daquele lugar? Eu falei: não, o messiânico de lá, a igreja messiânica, não tem nada a ver. O messiânico aqui é porque ele aceita Cristo como o Messias de Israel. Agora percebe, ele está falando aqui que era por causa dos judeus, dos religiosos. A gente precisa evangelizá-los. Precisamos nos aproximar com evangelização intencional, estreitar relacionamento. Mas a primeira coisa que vão perguntar, quando verem você e vão ver: esse menino é um pouco diferente, hein? Porque a aparência já indicava, era um filho de uma judia com um grego. E aí ele ia ter que mentir. Então vamos fazer o seguinte: você já vai se circuncidar, porque a primeira coisa, chegou na sinagoga, seu nome, Timóteo, é circuncidado? Sim. Não vai precisar mentir. Pastor Ricardo, que estava aqui domingo passado com o irmão Miguel, o pastor Miguel, o ministério dele é evangelizando muçulmanos. E ele estreitando o relacionamento com muçulmanos. Os muçulmanos que estão aqui no Brasil continuam adeptos e fiéis a uma dieta alimentar. Eles não comem carne de porco. Não comem. E o pastor Ricardo, em algumas ocasiões em que foi ter um encontro e comer com eles, ele pediu aquela costelinha de porco e escandalizou. Fechou a porta. Porque a pessoa já olha para você e já fala: não vou dar ouvidos ao que você está falando. Porque se você diz que é cristão e acredita em Yehoshua como sendo o Messias, a gente não acredita, mas você acredita. O próprio Jesus não comeu carne de porco. Então sabe o que o pastor Ricardo passou a fazer a partir de então? Ele começou a eliminar da sua dieta a carne de porco. Por quê? Porque ele, se comer carne de porco, ele está perdido, vai para o inferno, é isso? Não. Sensibilidade cultural. Eu não vou precisar mentir. Porque se numa conversa eles me perguntarem: você come carne de porco? Ele com toda alegria vai dizer o quê?
não. Tanto que a gente estava aqui domingo passado, tinha acabado a esfirra de carne. Pastor Ricardo, quer comer um lanchinho? Eu aceito. O que tem? Bom, tem um enroladinho de queijo e presunto. Não dá. Mas tem esfirra de calabresa. Não dá. Ele falou, eu preciso me regrar, porque eu quero ter a liberdade e a verdade de falar com eles, de que eu não como carne de porco. É igual muitas pessoas que às vezes sondam Dona Cida. Mas Cida, o que o pastor Joel estava conversando com fulano? Eu sei que o pastor Joel foi fazer uma visita, irmã Cida, conta para a gente. Eu não conto nada para Dona Cida, você sabe para quê? Porque eu não quero que ela minta. E quando você vai sondar, querer saber alguma coisa, se ela vai, quem sabe, se contradizer, dizer e contar alguma coisa das decisões do pastor, saiba que ela não sabe nada do que eu trato em termos de ministério. Sabe por quê? Eu falo, filha, eu quero te poupar, você não vai precisar mentir. E quando alguém perguntar alguma coisa, que ela fala, não sei, eu não sei, o Joel não me conta, não é fazendo cena, é porque o pastor Joel não conta mesmo. Isso é sensibilidade. Então vocês conseguem entender por que Timóteo foi circuncidado? Porque o versículo 4 está dizendo, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Justamente o decreto que falava, não precisa gentil se circuncidar, mas ele circuncidou Timóteo. Por que ele circuncidou Timóteo? Sensibilidade cultural, ter liberdade de poder falar com eles. Sabe por quê? Porque a circuncisão de Timóteo era uma estratégia de sensibilidade cultural e não de doutrina. Paulo não estava negando o que tinha sido decidido. Ele não estava circuncidando Timóteo para que ele pudesse ser salvo de jeito nenhum. A motivação não era para dizer que a circuncisão era necessária para a salvação. De modo algum, mas era uma estratégia para que pudesse facilitar o ministério do apóstolo Paulo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, na 1 de Coríntios 9, 20, ele diz mais ou menos essa questão de sensibilidade cultural. Lembra, em 1 de Paulo aos Coríntios 9, 20, olha o que Paulo diz, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo já não era mais um obediente à lei, pensando que, ao obedecer à lei, ele estaria salvo, porque é o mesmo Paulo quem escreve aos Efésios, dizendo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. É o mesmo Paulo que escreve aos Gálatas dizendo, muito me admira, quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas, a depois de serem libertos pelo sangue de Jesus, estarem voltando de novo para as práticas passadas. Paulo não estava se contradizendo, mas Paulo tinha aqui uma percepção de sensibilidade cultural, para que pudesse se aproximar e apresentar o verdadeiro evangelho. E a intenção de Paulo era de construir pontes e não barreiras, para que a mensagem do evangelho pudesse ser ouvida. Vamos nos lembrar que esses judeus ainda não eram convertidos. E Paulo mesmo, ao escrever aos Coríntios, nos deixa uma tremenda lição. 1 de Paulo aos Coríntios 10, 32 e 33. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Por isso eu encerro essa primeira reflexão de Atos 16, com o seguinte título: a aparente contradição, na realidade, é fruto de sensibilidade cultural. A aparente contradição é fruto de sensibilidade
cultural. Eu vou dizer aqui alguns eventos. Alguns eu disse até hoje para os jovens, quando a gente estava lá embaixo, estudando justamente a carta aos Romanos. Neuza vai se lembrar, e Daniel também. Primeira visita que eu fui fazer para vocês, quando Neuza veio aqui para a igreja, ouviu o Evangelho, simpatizou com o Evangelho. Daniel estava querendo novamente se reintegrar com Deus, com a comunhão. Fui fazer uma visita. Naquela primeira visita, quando eu entrei na sala, quem é que estava lá no armário? A Aparecida. Quantos metros tinha, mais ou menos? 1 metro, eu acho, ali. Era grande, não era pequena. Mas estava a santa ali, em cima do armário. Eles se sentiram ali constrangidos. Pastor, a gente está aqui na novena, está passando de casa em casa, o senhor liga de estar aqui? O que é isso? Visitar vocês, qual o problema? Porque sensibilidade cultural. Como é que a gente entra na casa de alguém e menospreza a fé de alguém? Nunca faça isso. Nunca faça isso. E menosprezar a crença ou o que alguém acredita. Talvez eu pudesse ter dado um chute fora se eu tivesse falado alguma coisa naquele dia e entrado em conflito. Me recordo uma vez que Luan estava se reintegrando à igreja, depois daquela fase difícil que Luan passou com a morte da mãe. Luan estava fora dos caminhos do Senhor há muito tempo e se reintegrou e veio. E conseguimos convencer o Luan a ir num encontro de jovens, lá numa igreja co-irmã nossa. Aí Luan foi com a gente lá para aquela igreja. Luan estava voltando para a igreja, estava todo tatuado, com alargador. Nós conseguimos levar ele, botamos ele ali no carro, ele foi com a gente. Que bênção, o Luan está se achegando, que bênção. Quando a gente chegou naquela igreja, irmãos, um enviado de não sei quem, não vou dizer, né? Não quero julgar, mas o enviado veio receber a gente ali para dar as boas-vindas, a gente chegando. Qual a igreja? Somos da Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Aquele homem olhou assim para o Luan. Que é isso? Tira esse negócio, rapaz. Como é que você usa um negócio desse? Um enviado que eu não sei, nunca vi aquele cidadão na vida. Ele não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o Luan. Mas o cabra na outra igreja veio reprimir, recriminar. Destruiu, abalou. Naquele momento o Luan entristeceu de um jeito, porque o cara veio chamar a atenção da forma que ele estava apresentado. Isso me fez lembrar da sabedoria de pastor Josué, que Deus já o tem na glória. Quando o irmão Nelson, eu falo porque isso é célebre na vida do Nelson. Cida vai se lembrar do Nelson, está lá também. O Nelson começou a frequentar a igreja lá, onde nós congregávamos. Naquela ocasião, ele ia e entrava na igreja com uma Bíblia na mão. Na época de Chitãozinho e Chororó, o Nelson tinha aquele cabelo de mullets, lembra? Batidinho aqui, e o cabelo dele vinha quase na cintura. E ele entrava com a Bíblia na igreja. Aí tinha os leões de chácara, né? Sabe aqueles que ficam ali já olhando, medindo o cabelo do fulano, de alto a baixo. Nelson, estou ressalvando aqui, não tinha nada a ver, não era da igreja, era um visitante, irmãos. E a gente recebe ele com toda aquela alegria, vem, senta aqui. Ele passou a simpatizar com a palavra pregada e vinha voltando. Um dia um leão de chácara foi lá cobrar do pastor Josué. Pastor Josué, quando é que o senhor vai mandar aquele rapaz cortar aquele cabelo? O pastor Josué olhou para ele e falou: por que eu tenho que fazer isso? O rapaz está vindo, está simpatizando com o evangelho. O que eu tenho a ver com o cabelo dele? Ô meu irmão, para com isso. Sabe, a gente que quer se intrometer e que não tem essa sensibilidade e que destrói uma vida já num primeiro instante, por conta de costumes. Sabe o que Paulo falou? Timóteo, você topa? Eu sei, é dolorido e não é fácil, hein? É dolorido. Eu sei que até hoje isso não é para a tua salvação, meu irmão. Mas você quer me ajudar nesse evangelismo intencional? Você quer que a gente entre com liberdade pelas sinagogas aqui? Está afim?
Posso te circuncidar? Vai, aceito. Tudo pela obra, tudo pelo Senhor. É nisso que Paulo fala, que a gente precisa ter consciência, irmãos, de onde a gente entra, onde a gente está pisando. Se a gente quer ganhar alguém para Cristo, vai devagar, meu irmão, não vai, não atropela, não bota abaixo a fé da pessoa, não menospreze, não despreze. A gente precisa ter maturidade e intencionalidade. Então é isso que Paulo aqui nos ensina. Eu me lembro quando eu fui para o Capim. Eu fui para o Capim. Que negócio é? Explica isso direito, né? Capim é um vilarejo onde meu pai nasceu, lá na cidade de Petrolina. Eu contei para os irmãos em uma ocasião, e não tenho vergonha de dizer, nem constrangimento, porque isso trata de sensibilidade cultural. Quando lá estávamos, chegamos numa época difícil, um dos primos de meu pai tinha sido assassinado, e lá estava no Capim a minha tia de Janira, que ela faz o papel lá no Capim, no vilarejo, da bispa da cidade. O padre só vai lá a cada 3 meses, mas ela faz todo o trabalho sacerdotal. Ela vai, benze as pessoas, ela vai ali para fazer as rezas, as novenas. Ela é quem dirige todo o trabalho naquele vilarejo. E aí, quando eu cheguei nessa época difícil, a tia chegou e falou: ô, meu sobrinho, há quanto tempo que a gente não se vê? E meu pai, né, ele é pastor, né? Eu falei: amém, sou pastor. Que bênção. Filho, você traria uma meditação hoje? O pessoal está todo triste pelo assassinato do primo do meu pai. E a gente vai reunir a família toda ali na capela. E já que você traria uma palavra? Eu não vou entrar lá jamais, que é isso? Tia, a senhora me dá chance? Sim, eu fui. Não levei a minha Bíblia. Quando eu cheguei lá na capela do Capim, toda a família reunida, mais os vizinhos, mais o pessoal, tinha ali pelo menos, acho que umas 70 pessoas reunidas. Eu cheguei para a tia e disse: tia, eu posso usar essa Bíblia que está aqui? Era a Bíblia católica que estava ali aberta. Posso usar essa Bíblia, tia? Ela falou: pode. Eu falei: então é com ela que eu vou pregar. Eu abri a Bíblia e apresentei em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preguei que em João 14, o Senhor Jesus Cristo, esse que está nessa imagem aqui, esse Jesus Cristo, em quem vocês creem em Jesus Cristo? Amém. Esse Jesus Cristo disse que foi preparar moradas, porque Ele deseja que onde Ele está, nós também um dia estejamos com Ele. E sabe o que esse Jesus Cristo diz? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você hoje quer ter certeza de que está no caminho certo, o caminho certo está aqui, é Jesus. Quem quer crer em Jesus como sendo o único Salvador? Mãos levantadas, preguei o Evangelho e depois voltei para São Paulo. Aleluia, glória a Deus, sensibilidade, preguei o Evangelho. Então, irmãos, o que Paulo fazia era isso. Talvez você diga: por que Paulo está entrando nas sinagogas? Ele não estava entrando na sinagoga para ofendê-los. Ele não estava entrando na sinagoga para desprezar a fé deles. Ele não entrava numa sinagoga para ridicularizá-los. Mas ele entrava numa sinagoga para dizer que Jesus Cristo era o Messias. Amém ou não? Então é isso, irmãos. Respeitamos a fé das pessoas com intencionalidade. Encontramos os ganchos para que possamos apresentar a mensagem do Evangelho. Então, a primeira consciência que nós temos aqui, nesses primeiros 5 versículos, por favor, não venham dizer que Paulo foi contraditório.
Está levando uma carta dizendo que gentio não precisa mais se circuncidar, mas circuncida Timóteo, não circuncida para a salvação, mas circuncida para que ele pudesse quebrar barreiras e pudesse, com sensibilidade cultural, apresentar o Evangelho, não tendo barreiras impeditivas por conta da cultura, a que Timóteo pudesse adentrar e estar com ele. Segundo lugar, isso é muito importante, eu acho que eu vou parar depois nesse segundo ponto e deixar o restante para a próxima semana. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente vai ter que ter mudanças de planos em nossas vidas. Mudanças de planos. Mas as mudanças de planos em nossas vidas devem ocorrer por conta de sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Primeiro eu falei que tem que ter sensibilidade cultural. É saber onde você está pisando, é respeitar a fé das pessoas. É poder apresentar o Evangelho com autoridade. E eu me lembro que a irmã Liliane está aqui. Eu me lembro quando a sua mãe foi recolhida, quando a gente, depois de muito tempo, tendo-as aqui como vizinha, quantas vezes a dona Raimunda, a gente teve que, argumentar com ela, aconteceram algumas coisas. Às vezes me lembro de quando a placa da igreja caiu no telhado, tivemos que refazer o telhado. Me lembro de quando passou o vendaval, que telhas nossas voaram, e a gente sempre procurando demonstrar um testemunho cristão. E eu me recordo que quando a mãezinha da nossa irmã Liliane faleceu, ela veio nos procurar e dizer: o pastor levaria uma palavra lá no velório de minha mãe. Esse foi o maior prêmio que eu poderia ter. E não sei se eu já disse isso para a irmã, mas isso me deixou muito feliz e contente. Porque a nossa convivência de anos aqui, respeitando-os, fez com que ela olhasse para a gente e falasse: eu gostaria que o senhor levasse uma palavra lá no dia do velório da minha mãe. Isso é sensibilidade, irmãos. Se a gente tivesse desrespeitado durante toda a nossa convivência aqui, talvez eu não tivesse recebido um convite tão sublime como esse. E hoje estou vendo a senhora aqui, a filha, o esposo que vai lá no acampamento dos homens, e logo, logo essa família toda vai estar junta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém ou não? Por sensibilidade. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Sensibilidade cultural, mas sensibilidade espiritual. Olha o que acontece dos versículos 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Impedidos por quem? Opa! Você consegue ter essa sensibilidade de quando o Espírito Santo está dizendo: não vai, não toma essa decisão, não compra isso, não vai por esse caminho, não se envolve com essas pessoas. Não, você consegue ter essa sensibilidade? Porque o Espírito Santo fala uma vez. E às vezes a gente é desobediente, porque continua o texto dizendo que quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aqui a gente vê a importância, irmãos, de ouvirmos a voz do Espírito Santo em nossas decisões. Toma cuidado com esse negócio de eu estou sentindo, meu coração está dizendo, e meu coração não me engana. Enganou seu coração mais do que todas as coisas. A gente tem que discernir a voz do Espírito Santo. Em Provérbios 16, 1 a 3, e eu acredito que tem um casal que vai se lembrar desse texto, porque esse texto passou a ser, acho que, como que eu digo, o que impulsiona as decisões deles nos seus negócios até hoje. Eu me recordo a primeira vez que sentamos para conversar sobre devemos ou não começar esse negócio. A gente abriu a Bíblia em Provérbios 16, 1 a 3, que diz o seguinte: do homem são as preparações do coração. A gente pode até sentir no coração. Eu estou sentindo no coração, estou até arrepiado.
Por isso tem gente que gosta de igreja, de emoção, né? Eu quero ir, esse pastor é muito frio, o pastor não, eu quero ir para um lugar de emoção, eu quero sentir o vento aqui balançando os meus cabelos, tal. Eu quero sentir, eu posso esperar e não vai balançar o meu cabelo nunca, não sei porquê, né? Mas aqui está dizendo que a gente até pensa e prepara alguma coisa no coração, mas a resposta tem que vir de quem? Do Senhor. É do Senhor que vem a resposta da língua. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito. Por isso confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Como cristãos, nós somos chamados a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Especialmente diante das decisões importantes que a gente tem. Eu já falei várias vezes para vocês, tem gente que decide mudar com a família toda de uma cidade para outra em busca de um progresso financeiro por causa de uma proposta de trabalho. E eu já conversei com pessoas que chegaram com decisões prontas para mim. E a primeira pergunta que eu faço é: você já procurou se lá tem um lugar onde você possa comungar? Um local onde você possa estar numa igreja em comunhão com os irmãos? Nem parei para pensar ainda. Como é que vai dar certo? Como é que a gente sai para ir para um lugar sem ter a perspectiva de que para onde eu vou, eu continuarei crescendo na comunhão, na graça e no conhecimento de Jesus? João 16,13 diz: quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando tomamos decisões sem buscar a direção do Espírito, corremos o risco de seguir nossos próprios desejos ou influências enganosas. E eu te digo em todos os aspectos da vida. Proposta de trabalho, considera, mas coloca nas mãos do Senhor. Você precisa ter paz no teu coração. E a paz é o árbitro. O Senhor não trabalha na confusão, mas o Senhor trabalha na paz. Relacionamentos. Com quem eu vou me relacionar? E eu não estou dizendo só o relacionamento amoroso. Eu estou falando relacionamento de amizades mesmo. Com quem eu vou caminhar? Com quem eu vou andar? Se não for com a intencionalidade de eu influenciá-los, eu vou estar indo, quem sabe, para um relacionamento para eu ser influenciado. E quantos não têm negado a própria fé por não influenciarem, mas serem influenciados? Vou começar um negócio, vou começar um trabalho, um empreendimento. O meu negócio próprio, considerou, submeteu ao Senhor, teve a resposta e a paz no coração? Tem muita gente sofrendo hoje por conta de ter começado empreendimentos sem o aval do Senhor. Eu estou falando que quando a gente estreita a nossa fé em Jesus, nós temos que nos submeter a Ele. Porque bem-aventurado é o homem que nele confia. Amém ou não? Diz em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Diz o teólogo A.W. Tozer: Deus fala com aqueles que reservam tempo para ouvir, e Ele ouve aqueles que reservam tempo para orar. Uau! Entendeu? Deus fala com aqueles que reservam tempo para ouvir. Ele vai falar com você, mas você está reservando um tempo para ouvir Ele falar? Ou está tomando as decisões por tua conta? Só que também Deus ouve aqueles que reservam tempo para orar. Você tem reservado tempo para orar e pedir a direção divina? Em Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, hoje vimos que a aparente contradição não é contradição. Foi fruto de uma sensibilidade
cultural do apóstolo Paulo. Mas, em segundo lugar, estou dizendo que muitas vezes teremos que mudar os nossos planos. E que as mudanças de planos devem ser fruto de sensibilidade. Mas sensibilidade o quê? Espiritual. Estreita a tua relação com Deus. Começa a dedicar tempo para ouvir Deus. Mas começa a dedicar tempo também para falar com Deus. Não seguir por suas emoções, mas seguir pelo Espírito Santo de Deus. No próximo domingo nós veremos algo sobre sensibilidade missional, mas veremos algo sobre outras sensibilidades que precisamos ter na nossa vida cristã. Hoje eu deixo 3 práticas lições para vocês. Primeiro, considera o que Paulo reconsiderou. A gente nesse mundo não está isento de enfrentarmos decepções em relacionamentos. No entanto, sempre há a possibilidade de voltarmos a chamar quem nos feriu ainda de companheiros, como Paulo chamou a Marcos, desde que haja arrependimento e contrição. Em segundo lugar, veja em que você precisa mudar nos teus julgamentos ou talvez no teu desprezo. Deus tem colocado pessoas diante de você de outra cultura, e eu digo de outra cultura religiosa. Nem todos vão acreditar igual nós acreditamos. Mas quando a gente se aproximar, nós não vamos desprezar, nem julgar, e nem tampouco menosprezar. Mas nós vamos procurar encontrar os ganchos para que, em uma evangelização intencional, nós sejamos sensíveis ao que é cultura. E não vamos abrir jamais mão do que é doutrina, mas do que é cultura. Com a direção de Deus, a gente pode ser instrumento nas mãos dele. E a terceira reflexão é olhar aqui para as nossas decisões. Talvez você tenha decisões importantes para tomar essa semana. Já consultou o Senhor? Já separou tempo para primeiro falar com Ele? E já separou tempo para ouvir o que Ele tem para te dizer? Considera isso no teu coração. O coração até pode fazer planos, mas a resposta tem que vir do Senhor.